Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu trouxe uma pesquisa, uns recortes, tenho algumas fontes aqui para deixar para vocês depois, porque a gente está aí fresquinho nessa semana com a visita que o Papa Francisco fez ao Brasil. E realmente essa visita ela gerou bastante polêmicas no que diz respeito às questões políticas e econômicas, né? E ela gerou também bastante polêmicas no que diz respeito a sentimento, a solidariedade, a protocolos que foram quebrados, que foram modificados. E de repente a gente levou tanto tempo para ver na nossa história um momento tão lindo se firmando, que de repente uma das religiões que durante tanto tempo foi a mais dogmática, né, foi a mais fechada, se abre para o mundo e fala que todas as religiões devem se unir. Então eu penso que é importante a gente falar pelo menos um pouquinho disso hoje, dentro do que a doutrina espírita fala sobre as diferentes religiões, né? Tem uma historinha, uma vez eu falei sobre prece, eu me lembro que eu falei essa historinha para vocês, que dizem que um homem, né, estava colocando flores no túmulo de um parente, quando de repente ele olhou para o túmulo ao lado e percebeu um oriental colocando arroz, um prato de arroz, né, fazendo a sua prece. E aí ele achou aquilo muito absurdo, né? E ele olhou para esse oriental e disse assim: escuta, me desculpa, mas você acha mesmo que os seus mortos, que os seus parentes vêm comer esse arroz? Quando é que eles viriam comer esse arroz? E aí esse oriental muito calmamente olhou para esse homem e falou: olha, eu acredito que eles devam vir comer o arroz mais ou menos no momento em que os seus virão cheirar as flores, né? Então essa história é para ilustrar um pouquinho que muitas vezes aos nossos olhos a gente acha algumas situações estranhas, algumas situações diferentes, e nós temos um hábito muito ruim na nossa sociedade, que é daquilo que é diferente ao que nós estamos acostumados, aquilo que foge ao nosso ponto de vista, que o nome já diz, é só um ponto, é tão pequeno, né? A gente tem um ponto de vista, aquilo que foge ao que a gente está habituado, muitas vezes nós pré-julgamos, nós temos preconceitos, nós achamos que está errado, mas a gente não para pensar que de repente quem está no outro lado da história pode achar que nós somos estranhos, que nós somos errados, que nós temos alguma coisa diferente. Tudo é uma questão do olhar, de quem está olhando uma situação. De repente a gente recebe um monte de turistas aqui em Balneário Camboriú no verão, e a gente acha tão engraçado, né, aqueles sotaques todos que nós escutamos, e eles voltam para a cidade deles e falam mesmo: nossa, para Balneário Camboriú é tão engraçado o sotaque que eles têm. E a gente não faz muitas vezes esse exercício de perceber que o nosso olhar, ele está repleto das nossas vivências, da nossa cultura, daquilo que a gente construiu, daquilo que foi repassado, até porque falar de cultura é uma coisa muito complexa, né? Não existe uma pessoa sem cultura, não existe uma sociedade acultural, não existe maior cultura, menor cultura, é uma coisa incomensurável. E quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu conheci o fulano, ele é tão culto. O Beltrano também, né? Nossa, mas aquele cara tem uma cultura enorme. Onde é que está esse peso, essa unidade de medida? Como é que a gente mede a cultura de alguém? A gente não mede. Porque a cultura diz respeito a um conjunto de signos, de símbolos, de vivências, de experiências, de tradições, de hábitos, novos hábitos que nós seres humanos criamos. Então, se a gente não tem nem como comparar uma cultura a outra, medir uma cultura, classificar uma cultura como maior, melhor ou algo do gênero, como que a gente muitas vezes faz isso com a religião? Com algo que existe para nos religar, para nos tornar unidos, né, a Deus, ao cosmos, à energia planetária, ao ser humano, não importa a forma como a gente fala. E quantas vezes a gente julga? Aqui mesmo, para a gente chegar aqui à nossa casa, a gente passa por um espaço de uma outra religião ao lado. E quem somos nós para dizer que nós aqui falamos o certo
e eles falam o errado, ou o inverso, nós falamos o errado e eles falam o certo. Quem ali entrou acredita no que está ouvindo, no que está vivenciando. Da mesma forma que quem aqui entrou acredita nisso. Nós estamos separados por uma parte material, por um conjunto de paredes, de construções, mas é a única coisa que nos separa. Todos daqui e de lá saímos de casa na quarta-feira à noite com o mesmo objetivo: buscar algo maior à nossa vida, buscar algo que justifique muitas situações do nosso dia a dia. Porque quando a pessoa assume uma postura de não religião, aí é que a gente tem que se preocupar. Se a pessoa se intitula budista, se intitula muçulmana, se intitula evangélica, subdivisões, assembleia, não assembleia, isso é de menos. A grande questão é quando não se intitula nada. O não fazer é muito pior, é muito mais permissivo do que o fazer de alguma forma. Então, essa questão religiosa, a gente está vivendo um momento em que todas as religiões, não só nós aqui, estão hoje discutindo esse pluralismo, essa pluralidade, essa múltipla existência. Porque as religiões em si, qualquer uma delas, estão passando uma fase transitória muito difícil. Todas, não há exceções. Por mais que no Brasil nós tenhamos dados de que as pessoas que se assumem, se intitulam espíritas, tenham aumentado em número nas últimas décadas, em que em algumas outras religiões diminuiu o número, não importa. Em outros lugares perdemos o número de pessoas espíritas, aumentamos de outras religiões, porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas acreditam que o que está fora é que tem que se adaptar ao que tem aqui. E aí, qualquer entrelinha, qualquer coisa que for dita numa palestra espírita, numa missa católica, num culto evangélico, num momento de oração de qualquer outra religião que contrarie o pensamento, lá se vai a pessoa: ah, não concordo com aquilo ali, então eu não vou mais. E aí a gente está vivendo uma religião meio buffet, né? Não, cada um vai montar a sua do seu jeito. Não, eu quero que tenha um pouquinho disso, que tem na espírita, acho muito legal, mas isso aqui eu já não quero, não acho legal que é contra tal coisa. Então, isso eu já sou a favor da outra. E aí daqui a pouco virou uma mistura que não se entende mais. E aí eu trouxe um pouquinho do aspecto histórico disso, para vocês terem uma ideia. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou na sua Assembleia Geral, a Assembleia Geral da ONU é a que faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A ONU ela tem vários setores. Claro que a ONU, não adentrando muito aqui na questão política, ela também tem várias questões. Ela foi criada em todo um contexto, né? Com o objetivo maior de apaziguar, unir países. A gente sabe que nada é neutro, nem sempre a coisa é assim, mas, a princípio, é um órgão mundial que vem do preceito de unir, de organizar, de apaziguar, né, de fazer a mediação entre grupos, entre países. E aí, em 1948, a ONU coloca, então, o artigo 18 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Ou seja, existe sim um documento que diz que cada pessoa tem o direito de escolha quanto àquilo que deseja seguir, né, adotar como sua religião. Isso lá em 1948. Por quê? Porque a história foi um pouquinho diferente disso. Porque se a gente pegar os últimos 20 séculos, ou 35 mais ou menos, se a gente pegar o Velho Testamento, era muito interessante. As religiões viviam meio como ilhas, né? Se a gente pegar nossas avós, nossas bisavós, é muito interessante ver que nem amigos tinham de outras religiões.
As pessoas conheciam quem era da sua religião, frequentavam a casa de quem era da sua religião. Isso que a gente tem hoje, da gente chegar no trabalho e ter 3, 4, 5, 6, 7 gamas de religiões diferentes, é uma coisa muito recente. Durante muito tempo, foi uma espécie de isolamento que se existiu. Tanto pela questão da comunicação, que eu vou falar daqui a pouquinho, que não era como é hoje, obviamente, como pela questão dos dogmas mesmo, né? A palavrinha dogma, ela vem de uma verdade que muitas vezes não é questionada, né? Porque sim, né? Se a gente pegar a nossa infância, a gente ainda pegou uma época de muito dogma. Ah, não posso fazer tal coisa, por quê? Por que não? E isso aqui, porque sim. Ou seja, não se questiona, não importa o motivo, não pode. E durante muito tempo, as religiões tinham essa característica mais dogmática, né? E aí, cada uma vivia no seu ciclo. As pessoas dificilmente conviviam, conversavam, sabiam da existência de uma outra religião, ou mesmo coisa assim. E essa mudança, né, ela foi acontecer muito recentemente. Aí eu estava pesquisando um pouquinho dessa parte histórica e achei umas coisas muito interessantes, assim, das próprias frases que as religiões usavam, então. Então, por exemplo, assim, ó, no cristianismo, na subdivisão do cristianismo, né, que são várias, então, se a gente pegar o catolicismo, os evangélicos, os protestantes não entram nesse primeiro momento aqui que eu vou falar, só no segundo. Então, as frases eram muito assim, ó. Escolhidos, nós somos os escolhidos. Aí alguns diziam, nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos escolhidos, né? E assim por diante. Então, tinha muito isso, porque nós somos escolhidos por Ele. Né? Uma outra coisa que se falava muito também, né? A verdade eterna. Toda e qualquer leitura, qualquer documento, qualquer publicação, era verdade, porque era uma verdade eterna. Ou seja, se ela é eterna, ela é para sempre, não tem começo, não tem fim, não questione. Ela é assim. E nesse momento do isolamento, quem procurava viver de uma forma diferente as religiões dominantes era chamado de pagão. O paganismo. Então, era aquele que não estava se encaixando ali no que é certo. Era o subversivo da história. E assim foi sendo, né, esse isolamento. Hoje, pelos livros, a gente vê que esse isolamento ele era comum a todas as religiões. Então, da mesma forma que nós cristãos vemos, né, que de repente o católico se sentia isolado, o evangélico se sentia isolado, era muito comum. Precisou ter muita mudança de tanto de pensamento, né, de paradigma, como da própria sociedade em si, que eu já vou falar, para mudar um pouquinho. E aí o mundo muda, né? Ou seja, do século XIX para o século XX foi um salto de modificações. A gente já entra agora já entrou no século XXI com grandes transformações, né? E as coisas elas estão muito amarradas. Elas formam dentro da pesquisa acadêmica, a gente chama de sistêmico essa palavra. O que é o sistêmico? É você acreditar que tudo são sistemas e todos estão interligados. Vou dar um exemplo para vocês. Então a gente começa o momento da Revolução Industrial. Tá, o que isso aí tem a ver com religião? Olha só, até a Revolução Industrial tudo era produzido manualmente, artesanalmente, uma grande dedicação para cada produto, né? Uma camisa não era só uma camisa, era algo que a pessoa pensava, desenhava, ela mesma ia lá, costurava, recortava. De repente vem a Revolução Industrial, uma camisa agora só é uma camisa, entre tantas, que tem que ser produzida numa quantidade muito grande, sai tudo igual e ninguém questiona. Para vocês verem como as coisas são interligadas, e não é por acaso, que é no momento das revoluções industriais que a gente começa a ter as maiores correntes migratórias, as maiores movimentações do ser humano. De sair de um lugar, de ir para outro, né? Então, através começam as guerras, e aí a pessoa ela já não precisa mais ficar naquele espaço sofrendo a guerra, porque ela pode procurar um outro lugar que esteja agora passando pela sua revolução industrial, porque ela vai ter trabalho para oferecer lá e vai chegar nesse lugar. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil sofreu uma revolução industrial muito tardia em relação aos demais. Ele não foi na primeira revolução industrial com Inglaterra, com França, com Estados Unidos, nada disso. O Brasil já pega aquele outro momento, já precisou ter as guerras para o Brasil não ter como comprar mais da Europa, para o Brasil começar a produzir. E aí quem vem para o Brasil trabalhar? A gente tinha uma mão de obra forte dos imigrantes que precisavam fugir das guerras. Então eles vinham para cá com a vantagem de que eles já sabiam trabalhar no que aqui era considerado novidade, acreditando que aqui iam poder sobreviver. O que eles trazem, gente, nesse momento então? O que a Revolução Industrial tem a ver com a história? O que eles trazem nesse momento?
as suas diferentes concepções de vida, as suas diferentes religiões. E aí o Brasil, por exemplo, começa a viver, né? Começa a chegar gente, então, com religiões das mais diversas possíveis, para viver aqui, para se abrigar aqui, e começa a criar esse casamento, essa relação, essa conversa, esse diálogo entre as religiões. Então não é por acaso que é muito recente a gente conhecer e a gente falar um pouco de religiões diferentes, né? E aí nesse momento começa então esse convívio. Na verdade eu falei a palavra diálogo, mas não seria muito não, seria mais o convívio mesmo, cada um com a sua religião, mas eu já sei que eu tenho um vizinho ali, né, que veio dos Países Baixos, que veio da Holanda, e que de repente vai ter uma religião totalmente diferente da minha, já vi que na outra esquina tem um oriental com uma diferente da minha, mas na verdade o diálogo mesmo começa ainda um pouquinho depois. E aí depois das grandes guerras, a gente vive um momento chamado de Guerra Fria, né? Que o que avança? A tecnologia. Isso que a gente usa hoje de rede social, que a meninada acha sensacional, o Facebook e tudo mais, tudo isso, gente, é ver-se lá da Guerra Fria. Porque Estados Unidos e União Soviética tinham que achar um jeito de vigiar todo mundo, né? Saber onde é que está, o que está fazendo, onde é que foi, como é que entrou aqui. E nesse momento da Guerra Fria, é um momento muito rico na tecnologia. Dá um salto à questão da comunicação. Tudo que levou tanto tempo para ser criado, um rádio, um aparelho de TV, telégrafo, depois telefone, agora no momento da Guerra Fria, é um salto de tecnologia. Porque como os países estão disputando poder, uma das disputas é de quem cria mais tecnologias. E com a tecnologia, aí sim, as coisas param de ser isoladas. Aí eu estou ligando o que eu comecei a falar no início. As religiões também param de ser isoladas. Aí você já liga a TV, você já vê uma notícia do Oriente, aí você já entende que aquilo lá tem a ver então com aquele teu vizinho, com a tua vizinha que cobre a cabeça, então por isso que ela não sai de casa tal dia da semana, ou não come tal alimento. E aí começa essa riqueza. Só que ao mesmo tempo que começa essa riqueza da conversa entre as religiões, começa o que eu falei anteriormente, do perfil de escolher. Por quê? Porque o perfil econômico é esse. Se a gente pegar nossos pais, nossos avós, domingo reunia todo mundo na casa normalmente da pessoa mais velha da família, para fazer aquele almoção e ficava todo mundo ali. Hoje as pessoas saem de casa no domingo para comer comida caseira fora de casa. Quando vão comer uma comida caseira, quando não vai para o shopping, o filho pega um lanche dali, o marido quer a comida dali, a esposa quer de lá e a filha quer de lá. Em comum, só a mesa que vão sentar. Por quê? Porque foi um novo perfil que veio, essa liberdade veio nessa configuração. Então vocês parem para pensar, vamos ver se vocês conseguem entrar na minha viagem aí. Se as pessoas não precisam mais nem comer a mesma comida que o outro dentro de casa, eu posso comer o que eu quiser, meu pai come o que ele quiser, minha mãe come o que ela quiser, a gente só está na mesma mesa naquele tal do shopping, vocês acham que vão aceitar seguir a uma religião que contraria alguma coisa? Para quê? Se a moda agora é as coisas se adaptam a mim. Essa geração que a gente tem hoje, os adolescentes e jovens que a gente tem hoje, tem um autor, o Samitiba, que ele fala que a gente está com a geração miojo. Se demorar mais que 3 minutos, eles não querem. Tudo tem que ser para ontem, rápido. Ninguém cria mais laço, né? Ninguém pega ali, puxa, a geladeira quebrou. Vamos pegar a nossa casa aí de 20, 30, 40 anos atrás. A geladeira quebrou. Era um acontecimento. Encontrar quem é que sabia consertar a geladeira, a pessoa ia lá dentro da casa, já conversava, já sentava na mesa, já almoçava. Quem é um pouco mais velho aqui sabe, né, do que eu estou falando. Aí consertou a geladeira, já fez outro amigo, no outro fim de semana já estava as 2 famílias almoçando junto, porque do cara que consertou a geladeira. Hoje a geladeira quebrou, joga fora, é mais barato comprar uma nova. Então esse perfil econômico que a gente vive, ele reflete também dentro da nossa casa. E aí tudo passa no século XX para XXI a ser descartável. Para que eu preciso comer o lanche ali do seu Zé da esquina, se eu posso ir lá numa outra que eu vou dizer, isso coloca, isso não coloca que eu não gosto. Nunca comi, não sei que sabor tem, mas eu não gosto. Isso também não coloca que eu também não gosto. Esse coloca o dobro. Então para que eu vou me adaptar com uma coisa chamada religião, que vai me dizer um monte de coisa do que pode e que não pode? Procuro outra. Ou procuro nenhuma.
Uma coisa que era para dizer, ah, eu sou eclética. Bom, eu sou eclética no meu modo de me vestir, um dia eu estou com uma roupa mais assim, outro mais assado. Eu sou eclética no meu gosto musical, um dia eu estou escutando MPB, no outro estou escutando um lounge, no outro estou escutando um rock. Não, agora as pessoas acham que são ecléticas na religião. Não, na verdade, eu não tenho uma religião. Sabe, eu gosto muito do espiritismo, mas quando vem o mais, tu já sabe, o cara não vai porcaria nenhuma. E aí, tá causando a crise. Então, hoje, todas as religiões estão atravessando uma crise no sentido de não é uma questão número. Eu sei que cada religião tem, como eu falei, os seus preceitos. Não estou aqui para julgar. A questão é, para onde estão indo essas pessoas, então? Se a pessoa que vinha às quartas-feiras aqui não está vindo mais, ela não está vindo mais porque agora ela vai ali, beleza. Ela não está vindo mais porque agora ela vai na missa da Santa Inês, beleza. Ou ela não está vindo mais porque ela não vai em nenhuma. Ela não vai em nada. E aí chegou um momento de conversarmos, sim, entre as religiões. Chegou o momento da gente parar para refletir onde estão então as pessoas. Porque se o catolicismo reclama que diminuiu muito o número de católicos, por pesquisas, né, por dados, o espiritismo em determinados lugares do Brasil também vê. A gente vê. Tem épocas que a casa está socada, né, e tem épocas, ó, tem cadeira empilhada. Se o evangélico da Assembleia vê, se o evangélico da Mevan vê, se o evangélico da não sei de onde vê, se o do terreiro do Batuque viu, se o do templo budista viu, onde estão as pessoas? E aí nós chegamos no momento de buscarmos, sim, unir as religiões. Como esse assunto, para quem... A gente às vezes discute algumas coisas, a palavra atual, ela é bem ambígua, né? Porque quando você fala uma coisa atual para um jovem, ele acha que é uma coisa que foi criada ontem. Quando você fala atual para uma pessoa mais velha, ela estende até 10 anos, né? E quando você fala em atual numa pesquisa, em leituras, você vê que tem coisa que é de 40, 50 anos atrás e é muito atual. Por exemplo, alguém disse o seguinte, para mim, as diferentes religiões são lindas flores, provenientes do mesmo jardim. Ou são ramos da mesma árvore majestosa, portanto, são todas verdadeiras. Quem disse isso, gente, foi Mahatma Gandhi. Essa frase, de repente, se encaixa uma coisa que a gente escutou do Papa Francisco agora, com algo que nós falamos também na Casa Espírita agora. Então, não é uma frase nova, não é algo novo, mas é atual. Por quê? Porque a discussão ainda está acontecendo. E aí a gente começa hoje, então, a viver esse momento, como eu falei, que ele é inevitável. A gente tem que parar e discutir religião. A gente tem que parar e refletir. Porque, como eu falei dos sistemas, isso começa lá dentro de casa. Se eu acho que as coisas têm que se adaptar a mim, o meu aparelho estragou, é mais fácil eu jogar fora do que eu mandar consertar, é mais barato jogar fora. A gente vai criando hábitos em todos os sentidos. Isso nos próprios relacionamentos. Né? Então, tem uma charge, eu não lembro se foi em Facebook, né, que eu vi uma charge esses dias muito bonitinha de um casal de velhinhos, e que alguém foi entrevistá-los e perguntou assim, como é que vocês conseguem estar casados há 60 anos? Qual é o segredo? E aí ele responde assim, não tem segredo, é da época que a gente nasceu. Daí a pessoa entrevistadora pergunta, da época que vocês nasceram, então, como assim? Vocês foram educados para nunca se separar? E aí ele responde, não, nós somos de uma época que nós somos educados a consertar o que quebrava e não a jogar fora. Né? Então, só um exemplo, independente, né, na questão do casamento em si. Essa história é o símbolo de que a gente está educado para consertar ou é mais fácil jogar fora? Eu adoro a casa espírita, eu vou na quarta-feira, eu fiz apometria, mas no dia que a tia Tânia falar qualquer coisa aqui na frente no aviso que eu não concordar, não venho mais? Ah, tá vendo? Ó, sabia que não podia estar bom assim. Então, alguma coisa tinha que estar errada, né? Pois hoje a tia Tânia falou tal coisa, não vou mais. Aí começa tudo de novo. E quando a gente parte do zero, a gente parte sem bagagem. E aí a gente vê pessoas que vão de religiões em religiões como quem troca de roupa. E a gente vê pessoas que simplesmente deixam de seguir religiões porque acham que podem se intitular autossuficientes. Não, eu tenho a minha crença, é o meu jeito e eu estou feliz.
E nós, seres humanos, sabemos que existe uma coisa chamada disciplina e que é importante na formação do nosso caráter. Fica de férias 5 anos aí e me diz o que você vai fazer. Primeiro mês vai ser uma loucura intensa, depois não vai fazer nada, porque não tem pressa, depois eu faço, não tem horário. Agora, o teu patrão te delimita, você vai ter tantos dias de folga, você vai organizar tudinho que você quer fazer naqueles dias. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente precisa de disciplina. O que eu quero dizer com isso? Então, essa história de, não, eu tenho o meu jeito de rezar, eu faço na minha casa. Gente, me desculpa se alguém aqui fala isso, mas eu, particularmente, agora, minha opinião, né, pessoal, duvido. Duvido. Porque se tem um lugar com horário marcado para começar, para terminar, para vir, para fazer um estudo, ou para vir, ouvir uma palestra, fazer um passe, muitas vezes a gente já não vem porque choveu, porque está frio, ou porque esquentou demais, enfim. Imagina se você não tem algo marcado. E uma outra coisa importante também, é que quando a gente fala da questão das religiões, é ambíguo, né? São duas coisas ao mesmo tempo que a discussão está acontecendo, mas ela está acontecendo por quê? Porque algo está morrendo. Porque primeiro precisou se ter a prova que estava diminuindo o número das pessoas nas diferentes igrejas, nos diferentes espaços, para daí perceber que precisava mexer. Aí eu encontrei uma coisa bem interessante que diz assim: a mesma pluralidade de religiões, nunca experimentada como realmente agora, né, que hoje realmente, como eu falei, está forte. Uma criança pequenininha já vem para mim, por que aquela moça fica com lenço na cabeça? Mas por que meu amigo não pode brincar, fazer coisa no sábado? Por que ali no nosso a gente não come nada, alguém bota a mãozinha? Então, hoje a gente convive com esse pluralismo, né? É um desafio à inteligência humana e sua compreensão do fenômeno religioso. Em qualquer religião, os crentes chamados adultos, ou seja, no sentido literal, quem já vivenciou bastante, né, uma religião, sentem receio ou pudor se tentam repetir ou simplesmente pensar a cantilena que aprenderam na formação religiosa de sua infância. Como continuar pensando que só a nossa religião é verdadeira e que as outras são falsas? Ou que no nosso pequeno grupo somos os escolhidos e no outro não? Ou temos que nos converter e assim por diante, né? As redes sociais, o Facebook está cheio de gente religiosa, né? Só ali, né? E aí coloca isso, coloca aquilo, e compartilha aí, não sei o quê. E se você gosta, curte. Meu filho, se ele curtir, vem aqui, ó. Ai, compartilha arroz, compartilha feijão, compartilha o seu tempo de visitar alguém, né? E aí vem aquela coisa da insegurança. Quando eu falei para vocês o exemplo, vou tentar amarrar um pouquinho, lá da Revolução Industrial, que mudou tudo, então muda o padrão de consumo, né? Porque aí não é mais uma camiseta, é um monte. Vem uma nova ideia de que se eu estiver usando uma coisa que não está mais na moda, eu estou fora. Né? A pessoa chega com um sapato, alguém já olha e fala, nossa, ficou quantos meses dormindo? Nossa, ainda tem isso aí? Não? Essa pressão de mudar também vem psicologicamente. Né? E até na própria religião. Ah, você tem a mesma religião dos seus pais? Você não questiona? Ah, você ainda acha que é verdade aquilo que falavam quando era criança? Então parece que a moda é mudar. É você duvidar. A palavra crítica foi totalmente mal interpretada. Ah, é porque ela é uma pessoa crítica. Gente, a pessoa crítica é aquela que vai, que reflete, que vê o que dá para filtrar, o que pode usar daquilo, o que aproveitou, beleza, o que não aproveitou, fica também, né? De conhecimento. Não é quem é contra tudo. E a gente vê gente que é contra tudo. Uma outra coisa importante é a questão dos desafios. Qual é o desafio, então, de hoje? Buscar o diálogo. Qual é o desafio, então, de hoje? Buscar afirmar esses laços. Buscar ter esse compromisso. Não é fast food, não é chegar aqui e preencher ali na porta. Olha, eu venho quando a palestra for sobre tal coisa, mas quando for sobre... Não quero. Olha, então quando a tia Tânia pedir para eu trazer arroz, eu vou trazer. Agora, se ela disser que eu não posso ficar dentro de casa ver a TV o dia inteiro, que eu tenho que ir até alguém, então eu já não vou mais. Então ela já está me obrigando, está me pressionando, a palavra, né? Me pressionando. Nós temos que fazer esse exercício. E converter alguém, a gente pode até converter, mas não é com palavra, é com exemplo. Quando alguém vê como que a gente consegue sair de uma situação, como que a gente atravessa tanta crise que a gente atravessa na nossa vida, né? Que apesar de cair, tantas vezes a gente levanta, a gente vai, tenta, consegue de novo, é assim que a gente consegue trazer alguém para nós. Não é chegando em casa, ai, a palestra hoje foi para você. Não foi, querido, foi para você que veio.
Se fosse porque estava em casa, ele estava aqui. De alguma forma, a espiritualidade te tem dado uma forcinha. Foi para você. Para, de repente, você chegar lá e fazer a ponte para que essa pessoa venha. Mas abelha não, desculpa, mosca, né? A gente vai atrair com mel, não com vinagre. Então, se eu acho que a pessoa que convive comigo, os meus amigos, a minha família, quem está dentro da minha casa, não está buscando esse sentido maior para a vida, não está buscando realmente um aspecto religioso, não é eu brigando, reclamando, sendo um rabugento que eu vou trazê-la. Vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer nessa casa espírita? Todo mundo chato que nem você? O que eu vou fazer lá? Então, a gente tem que buscar. E aí a gente está vivendo hoje, então, esse momento do diálogo. E aí a gente vê uma coisa tão bonita, que no Brasil, em vários lugares, é muito comum, né? Se a gente pegar no Nordeste mesmo, é a coisa mais linda. Eles, né, as baianas que saem lá do terreiro do candomblé para lavar a escalera do Senhor do Bonfim, tem o padre ajudando, e o padre à noite está lá com elas comemorando, e já está a pessoa do outro núcleo. Né? Então, em alguns lugares a gente vê que essa visão, por isso que eu digo que é cultural, já está além da nossa. Né? Hoje a tia Tânia fez um comentário, me permita falar, né, da questão de fazer reforma, que muita gente diz, não vou trabalhar aqui porque aqui é uma casa espírita. Quando nós fazemos a sopa, né, lá no bairro dos Estados, passamos por isso muitas vezes. Eu lembro do meu grupo da sopa que tinha uma pessoa que ia todo sábado que a gente trabalhava, e aí um dia ela parou de ir, eu encontrei na rua e falei, a senhora não foi mais. Ela me disse assim, você nunca me disse que aquilo era uma sopa espírita. Eu falei, eu não sabia também que era uma sopa espírita. Eu achei que era uma comida. Né? E agora eu não posso mais ir lá. Porque lá o fulano da minha religião falou que onde já se viu, eu tenho que ir lá pegar essa comida. Quer dizer, a gente ainda escuta isso. E que bom, eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas buscaram uma religião. Sabe? Eu, particularmente, eu fico muito feliz. Né? E vou fazer um desabafo com vocês, não me interessa qual. E se vocês me disserem, Frei, o cara tá lá dando dinheiro pro fulano da igreja dele comprar em joia. Problema do fulano que vai prestar conta lá. Mas aquele que tá dando dinheiro tá dando de coração. Melhor dar lá do que dar pra beber e pra droga. A gente tem que parar de só reclamar. Porque para nós não basta que a pessoa diga que tem uma religião, tem que ser a nossa. Se a pessoa chega e fala, olha, encontrei um bom caminho, estou agora numa coisa boa, e aí, estou vivendo melhor. Puxa, que legal, você está indo na casa espírita? Não, eu estou indo em tal lugar. Abre o olho, hein? Eles vão pegar todo o seu dinheiro. Que bom, fulano, você se encontrou lá, você está indo lá, que bom. Triste é a gente ver que não está indo em nada. E aí um exemplo, né, dessa semana, eu particularmente eu trabalho numa das instituições que eu trabalho, é um colégio católico, apostólico, romano, cheio, né, dos seus dogmas, e é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Muita coisa lá não me serve, eu não absorvo, e muita coisa me serve de aprendizado. Né? Tive vários alunos que fizeram campanhas aí, vendendo coisa, arrecadando dinheiro, que estavam na jornada, e me deu um orgulho enorme de ver que eles foram para a jornada. Né? E escutei de muita gente, não acredito. Ai, não, quanto é que não ganharam nisso aí? Meu Deus, agora eles ligação na Green Valley pode, né? Deixa aí, que coisa boa. Né? Tudo a gente aprende, tudo a gente tira coisas boas. E isso eu peguei 2 exemplos. Esse aqui eu peguei da página do UOL. E aí peguei alguns trechinhos, né? Então, por exemplo, na entrevista que o Papa Francisco deu, abre parênteses, não me interessa para qual emissora, de como foi, quem fez, não é a questão aqui para nós. Ele deu uma entrevista, apesar de não ser habitual, né, para ele, quando ele foi questionado sobre a questão da Igreja Católica, a questão das religiões, ele deu uma resposta muito linda, né? Ele falou que estamos no momento de promover a cultura do encontro. É uma necessidade de todos. É importante que todos trabalhemos pelos demais, sem egoísmo, segundo os valores da fé. Cada religião tem sua crença e sua fé. Uma outra coisa que ele falou foi assim: católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, entre outras religiões, precisam se unir para ajudar a resolver os problemas do povo, como a fome e a educação precária. Eu não quero saber se a educação será resolvida pelo católico, pelo protestante, pelo ortodoxo ou pelo judeu. Temos que trabalhar pelos outros. Não podemos guerrear entre nós e abandonar os outros. Só quero saber que seja resolvido o problema da educação. Né? Onde eu trabalho, eu até comentei um dia com a Kika, onde eu trabalho, uma das pessoas que chegou para trabalhar comigo ano passado, ele trabalhava, né, com o Jorge, com o atual Papa Francisco. Ele trabalhou muitos anos com ele em Buenos Aires.
E antes dele ser, né, entrar lá para a questão do papado, ele já comentava com a gente, olha, essa aqui é a pessoa que eu trabalhava, durante 10, 12 anos em Buenos Aires nunca andei de táxi, quase não andava de carro, porque tudo era a pé, tudo era no meio do povo, tudo era de ônibus, tudo era muito tranquilo. E aí ele disse que estranhou um monte quando ele chegou aqui, né, na nossa região, que ele viu tanto de carro, tanto de coisas. Ele disse, para mim era uma vivência muito linda. Então, quando nós vimos, né, que essa escolha do Papa foi realmente, né, uma surpresa para muitos, né, eu lembrei dele na hora. Eu falei, nossa, bem a pessoa que ele falou, que bênção, né? Quem sabe, então, vem para fazer essas grandes modificações. Ou tiram, né, mas que venha para fazer essas modificações. E foi muito linda essa vinda, né? Foi repleta de energia boa, foi repleta de coisas bonitas. Quem acompanhou, numa das ruas que ele entrou, tinha uma igreja de assembleia, ele entrou e foi rezar com os caras. Né? Pensa nós aqui conversando, falando sobre um tema, e de repente a gente vê um papo entrando. Ele teve a humildade de entrar, se curvar e lá rezar junto com eles. Quer dizer, para mostrar que não existe isso, gente, não é o McDonald's, não é concorrência. Religião é religião. E a gente tem que apoiar. E dentro da nossa família, principalmente, a gente tem que apoiar. Né? Como diziam os antigos, a ovelha desgarrada, o importante é que ela arrume ali um bom pastor para guiar, não importa onde. E nós temos que tomar cuidado, porque nós espíritas, como a gente tem uma religião que nos cobra leitura, que nos cobra muita pesquisa, né? Nós questionamos muito, né? Como no próprio livro Kardec fala, né? O que é da religião, o que é da ciência. Mas ao mesmo tempo o espiritismo é uma das que tem mais comprovações científicas, busca mesmo. Então a gente tem que cuidar para a gente também não virar muito São Tomé ver para crer. Então se alguém quiser estar aqui conosco, sempre vai ser bem-vindo. Mas se quiser parar ali do lado, amém, Senhor, que pare ali do lado, melhor do que parar no boteco. Se quiser ir para outra, que foi fundada, que vá a outra. E aí que a gente vai sempre orando, sempre pedindo para desenvolver um espírito crítico, né? E a gente também fazer isso e aprender esse exercício de humildade. De saber que não é fast food, que tem coisa que a gente vai escutar na casa espírita e que vai parecer que está pisando ali, né? Cutucando a ferida. E vamos ter a humildade, então, de ver o que a gente está fazendo. Para encerrar, né? Eu tentei construir alguma coisa aqui. Bem, temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: se Deus quis, porque isso eu não duvido, acredito que Deus quis, né? Se Deus quis tantas religiões, qual é o núcleo, a essência da religião, ou mais além das formas distintas em que cada religião específica reveste, né, seus ritos, suas doutrinas, qual é a moral, enfim, a gente tem que, na verdade, não ficar perguntando por que elas existem, e sim, para quê? A que elas vão levar? Todas a ideia é levar para um caminho só, né? O que é que, mais além de suas diferenças legítimas e acidentais, Deus quer de todas as religiões? Já parou para pensar? O que Ele quer da gente, né? Isso é o que hoje temos para dialogar urgentemente entre as religiões. É o que nós temos que nos esforçar por descobrir e, principalmente, nós temos que pôr em prática. Criar, primeiro, condições para o diálogo, o que exige um período longo, né? É trabalhoso, de reflexão, de redescoberta, de balançar os nossos próprios alicerces, porque muitas vezes nós mesmos somos radicais, né? O próprio ser humano, quando eu falei para vocês lá, que se a gente olhar a época, o momento histórico, político e econômico que a gente vive, a gente entende por que as coisas são de tal jeito na nossa casa, por que a TV traz tal programação, e por que as religiões são, porque está tudo entrelaçado. De repente surgiu ali, né? Já nos 70, 80, a religião não se discute sim, não se briga. Mas discutir é uma coisa saudável. Quando eu discuto um ponto, quer dizer que eu estou buscando conhecer mais sobre ele. Então a gente tem que parar. Quando que essa história de religião não se discute? Quando começaram as primeiras grandes movimentações e pessoas de diferentes religiões entrando no mundo da política para abafar o poder dessas pessoas, é que começaram com a história de que religião não se discute sim. Enfim, né? Antes de dialogar com outros, nós temos que dialogar conosco mesmo. Os psicólogos chamam isso de intradiálogo, né? Aquela qualidade intrapessoal, né? Então não é só entre eu e ela, mas eu comigo mesmo. Já parei para me avaliar, para me olhar. Para quê? Para a paz no mundo. E aí um trechinho de uma música, que uma vez até trouxe essa música aqui para casa, deixei tocando um pedacinho, que eu gosto muito, que diz assim:
Senhor Buda, Jeová, Mestre Jesus ou Oxalá. Não importam nomes nem igrejas. Nova era, ano 2000, a terra em luz renascerá, o ser humano em si e a própria crença. Todo o caminho levará os homens a um só lugar, o paraíso, o caminho do meio. O que é o caminho do meio, né? Que hoje a gente fala nas religiões? Não é nem o de cá, nem o de lá. É o do meio. Eu não preciso, né, apenas aceitar A ou apenas aceitar B. Eu posso aceitar todos, entender todos e seguir pelo caminho do meio, que é o caminho da bondade, né, que é o caminho da busca da justiça. Sempre que eu faço algo e que eu acredito que aquilo está sendo para o bem, como o nosso Mestre Jesus quis, eu estou buscando o caminho do meio, e que é o mais difícil, né? Na nossa religião, só um comentáriozinho, ele tem uma parte um pouquinho mais que eu vejo que é difícil, que é essa questão da disciplina, porque a gente não precisa se confessar quando chega ali na porta, né? A gente não precisa sair falando, né? Se não ter datas, não tem datas de se reunir fora daqui para cada um contar o que fez, ou suas experiências. Então isso, tudo é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é uma coisa linda, porque nós temos uma liberdade maravilhosa. Por outro lado, será que a gente sabe lidar já com essa liberdade, né? Será que pelo fato de ninguém me cobrar nada ali, será que eu estou conseguindo me cobrar? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje, né, para vocês. Esse tema teria muita coisa ainda para falar, espero ter deixado bem amarrado, porque a gente às vezes vai viajando, né, em outras coisas. Mas a minha ideia de hoje para vocês é isso, né? Acho que nada é ao acaso, nem o Papa argentino por acaso, né? E que ele, brincadeira, e que ele não veio ao Brasil ao acaso, e que nós somos, né, o Brasil é um espaço de grande responsabilidade nessa busca do caminho do meio. É um país que tem muita diversidade, né, como eu falei, cultural. A gente é um berço de vivências, de culturas diferentes, de religiões diferentes. E então não é um acaso também que a gente está aqui e que a gente consiga, né, no nosso dia a dia, ter uma luzinha um pouquinho diferente da sociedade que a gente tem ali fora, né? E saber valorizar e saber abraçar. Eu penso que isso é muito importante, né? Eu sempre brinco que eu não sei ainda se tem alguma religião que eu não fui. Não, tem coisa que não tinha por aqui, porque me convidam eu vou, né? Claro, dentro da minha concepção, dentro do meu senso crítico, né? Continuo sendo espírita, mas eu vou. Às vezes uma amiga me convida, vamos, né? Porque eu acho que isso é muito legal, né? Não sei se elas me convidam querendo me converter para alguma coisa, não deu, né? Mas acredito que não, acredito que é só para, né, ter um momento junto ali, de oração, de prece, de música, de tudo aí que surge aí hoje, né? Que eu penso que esse é o nosso grande desafio. Se a gente conseguir, em pleno século XXI, que tudo está tão fácil, né, e tudo está tão descartável, a gente conseguir ser ainda mais do que ter, com certeza a gente, pelo menos um pedacinho desse caminho do meio, a gente está trilhando. Então, vamos agradecer sim, que bom que veio o Papa, gente, e que venha o Papa, e que venham os gideões, e que venham todas as religiões que quiserem vir aí para perto da gente, né? Cada um com o seu crivo, com o seu filtro, sabendo o que serve para si, mas que quanto mais religiões próximas a nós, quanto mais pessoas buscando, muito melhor, né? Vamos respeitar e vamos agradecer ao Pai, porque essas pessoas, de alguma forma, elas estão buscando. E isso já é muito importante. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigada a todos. Vamos continuar aí em silêncio. Vou passar aqui para a Tia Tânia para o momento da prece, para esse momento do passe, para que a gente realmente, né,